Boa noite, irmãos. Antes da gente começar, vamos ter uma palavra de oração. Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graça por mais essa noite, onde o Senhor nos reúne aqui, nesse lugar. Obrigado por cada vida que se dispôs a vir aqui. O nosso anelo é que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, avivar-nos mais um pouco, reviver mais um pouco a nossa esperança em Ti. Que o Senhor possa ter todo o ganho nesse momento, Senhor. Endereçamos a Ti esse momento e que o Teu Espírito vá à frente e conclua o Teu propósito para esse tempo, para o louvor e glória da Tua graça. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias. Salmo 65, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurado quem Tu escolhes e achegas a Ti, para que habite em Teus átrios. Seremos saciados com o bem da Tua casa, da santidade de Seu templo. Agora vamos aqui em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos ver a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no Santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e os corpos lavados com água pura. Mantenhamos firme sem vacilar a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é o costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Amém. Irmãos, como já tem sido compartilhado aqui nesse local pelo nosso irmão, sobre o livro de Hebreus, tem sido compartilhado a respeito do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já conhecem essa carta, alguns irmãos já têm falado sobre ela. É uma carta onde nós vamos ver que nós temos várias advertências quanto à nossa caminhada. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai vossos corações. Mas é uma carta também que fala dos privilégios que nós temos na vida cristã. E até o mundo entende que quanto maior é o privilégio, maior você tem de responsabilidade. Então, no início aqui do verso 19, o autor diz: portanto, irmãos, portanto, como também já tem sido dito por alguns irmãos, é uma conclusão daquilo que ele estava dizendo antes, daquilo que ele estava falando a respeito do sacerdócio, da oferta que o Senhor Jesus Cristo fez uma vez por todas, a segurança que nós temos para entrar no lugar santíssimo. Então ele diz: portanto, irmãos, tendo, do versículo 19 até o versículo 25 que nós lemos aqui, que vai ser o nosso texto de hoje para a gente poder compartilhar, nós temos duas menções da palavra tendo. E essa palavra, para nós cristãos que fomos atingidos pelo Evangelho da graça de Deus, essa palavra tendo contém nela, irmãos, muita graça de Deus, porque tendo significa o quê? Que foi nos dado gratuitamente. Nós temos então inteira liberdade. É assim que ele começa o versículo 19. Essa liberdade para um judeu é algo escandaloso, porque os irmãos se lembram no Antigo Testamento, quando Moisés convocou o povo para estar diante do Senhor. O povo se santificou. E qual foi a ordem do Senhor? Não foi um chamado para aproximação, mas o Senhor colocou limites. E o limite que o Senhor colocou foi: quem passar desse limite será apedrejado.
E qual foi o sentimento do povo? De bastante pavor, por causa da santidade de Deus. Porque o caminho, como diz o livro de Hebreus, ainda não havia sido revelado. Mas agora, mediante a obra e pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele pode colocar essa palavra, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Mas essa nossa liberdade, ela vai derivar de quê? Qual que é a nossa segurança? E ele coloca, pelo sangue de Jesus. É por causa do valor do sangue de Jesus que nós temos liberdade. Essa liberdade não está na nossa própria santidade, na nossa própria justiça. Essa liberdade está no sangue de Jesus. Por isso nós temos liberdade. E ele diz, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu, através do véu, ou seja, da sua carne. E aqui no versículo 21 nós vamos ter outro tendo, que o nosso irmão tem falado a respeito do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor. Ele diz aqui, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa casa nós sabemos que somos nós. Então, irmãos, quanta graça nós temos aqui. Nós temos um caminho aberto, salpicado pelo sangue de Jesus. Nós temos um sumo sacerdote que nos garante a entrada, porque ele entrou primeiro nesse santuário como nosso precursor. Então, por um lado, nós temos toda essa graça de Deus disponível a nós. Mas agora, no versículo 22, ele vai colocar para nós quais são as diretrizes, vamos colocar essa palavra assim, para que a gente possa permanecer nesse lugar santíssimo. Agora eu quero abrir um parêntese aqui sobre essa situação, porque, irmãos, de maneira geral, os cristãos, é muito difícil você atingir um equilíbrio espiritual, digamos assim. Você tem muita ênfase na soberania de Deus, uma soberania, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas você não tem uma ênfase na responsabilidade do homem. Por outro lado, você tem uma ênfase exacerbada na responsabilidade do homem, que leva ao legalismo e à justiça própria. Esquece totalmente da soberania de Deus, da habilitação do Espírito Santo, porque o Senhor diz no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então esses dois braços têm que andar juntos. A graça de Deus e a nossa responsabilidade devem andar juntos. É um grande mistério para nós poder traduzir como funciona isso na prática. Tem um irmão chamado da história da igreja, os irmãos conhecem, Jonathan Edwards. Ele diz que na graça, ele coloca o nome graça eficaz, mas cada um dos irmãos do passado colocava um nome diferente. Bonhoeffer diz que é a graça preciosa. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele diz que na graça eficaz, então, Deus faz tudo e nós também fazemos tudo. Um versículo que vai ilustrar para nós isso está lá em 1 Coríntios, com capítulo 15, onde Paulo diz assim, que a graça de Deus não me foi vã. Antes, então veja bem, trabalhei muito mais do que todos eles. Então você vê, fazendo tudo. Mas o que ele diz? Não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Então você tem os dois braços andando juntos. Trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Então, como nós devemos, pela ajuda do Espírito Santo, porque isso nós não temos condições por nós mesmos, de desenvolver esse equilíbrio santo espiritual, de ter em mente que nós nada podemos sem o Senhor, mas também nós devemos desenvolver a nossa salvação. É outro texto em Filipenses que vai falar da graça e da responsabilidade. Desenvolver a vossa salvação é uma responsabilidade nossa, com temor e tremor. Mas ele diz, mas é Deus que opera em vós, tanto querer, tanto efetuar. Então essas duas coisas vão andar juntas desde o início. E o Evangelho que nos atingiu, essa mensagem que nos atingiu, não pode ser uma graça vã em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo ilustrou muito isso nas suas parábolas. Uma delas é quando ele fala daquela parábola do construtor.
parafraseando o Senhor, quem é aquele construtor que vai construir alguma casa, que não faz o orçamento antes? Porque parece que essa palavra custo, né, ela perdeu um pouco o efeito na vida cristã. Porque afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou todos os nossos pecados. Mas isso é uma graça vã. Porque a verdadeira graça, ela produz frutos para o Senhor. A verdadeira graça, alcançada no coração, ela produz muito serviço para o Senhor. Por isso que Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos eles. Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai dizer o quê? Exercita-te na piedade. E coloca para Timóteo, o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas o exercício da piedade para muito se aproveita, porque tem promessa para essa vida e também tem promessa para a vida vindoura. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que nós vivemos no Senhor aqui nessa vida, nós vamos carregar também por toda a eternidade. A W. Tozer diz o quê? Que se aquele cristão que não tem um regozijo no louvor e adoração agora no tempo presente, ele vai ficar perdido na eternidade, porque o prazer pelas coisas vindouras começa aqui. Então aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19, o autor nos encoraja a entrar nesse santíssimo lugar. Sabe o quadro que nós vemos? Nós vemos então de um lado um Deus que preparou todas as coisas para mim e para você. Tudo que Deus fez por nós é tudo meio de graça. Nós não merecemos entrar no Santíssimo, nós não merecemos a salvação. Aliás, a salvação é um ato soberano, isolado de Deus. Um ato soberano e isolado. Em Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer isso muito bem, que Deus faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Ninguém forçou Deus a fazer nada. Não tinha nada em mim e você que pudesse comover o coração do Pai. Ele simplesmente, antes da fundação do mundo, nos escolheu, que é assim que Paulo diz em Efésios, mas com o objetivo em mente, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, por um lado, nós não podemos perder de vista que a nossa salvação não tem nenhum mérito, nenhuma participação nossa, nenhuma, a não ser que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e na sua obra expiatória em nosso favor. Por outro lado, também Deus é soberano. Isso não pode fugir das nossas vidas, porque Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele estabelece reis, Ele remove reis, Ele está sobre principados e potestades. Ele que governa todo o sentido da história. Isso que está acontecendo no nosso país está sobre os seus pés. O livro de Hebreus diz que todas as coisas foram submetidas ao Senhor. Ele vai dizer o seguinte, mas agora nós não vemos, né? Claramente que essas coisas estão submetidas. Mas ele vai colocar o seguinte, mas vemos Jesus. Por quê? Porque o nosso olhar pela fé, nós sabemos que a obra foi consumada e que todas as coisas estão debaixo do estrado dos seus pés. Só aguardando então o tempo presente para que isso possa se manifestar visivelmente para todos os homens dessa terra. Um salmo precioso é o Salmo capítulo 2, que diz o seguinte, porque se amotinam as nações e as nações pensam coisas vãs. E o que fala a respeito do Senhor? Aquele que está no céu se ri, ele zomba deles, porque em breve os visitará na sua ira. E a exortação do final do salmo é beijai o filho, para que ele não se ire. Mas ele já tem um herdeiro que ele estabeleceu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, por um lado, existe a graça de Deus. Mas agora, irmãos, aprofundando mais essa parte aqui de Hebreus 10, a partir do verso 21, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22, aproximemo-nos. A chamada de Hebreus é uma proximidade com o Senhor. Mas nós nunca devemos, irmãos, é uma grande dificuldade que nós temos na vida cristã com essa dicotomia da vida, onde nós entramos na presença de Deus e, entre aspas, saímos da presença de Deus. Mas nunca deveria ser assim. Nós não somos chamados para entrar no lugar santíssimo
e sair do lugar santíssimo. A chamada do Senhor é uma chamada de permanência no lugar santíssimo. Para ilustrar isso, tem um salmo, os irmãos vão conhecer, quando o salmista diz, Salmo capítulo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Veja, uma coisa peço, graça, e a buscarei, responsabilidade. Ele tem que buscar. Que eu possa sempre estar na casa do meu Deus. Isso é o sentido de toda a vida dele. Como é que a gente sabe que esse é o sentido de toda a vida dele? Porque ele resumiu a sua vida de oração nisso. Uma coisa peço ao Senhor. Ele não tem nada para pedir ao Senhor mais do que isso, a não ser que ele possa viver sempre nos átrios do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para esse salmo. Vamos abrir lá, Salmo capítulo 27, por favor. Diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei com empenho. Essa é a tradução que eu estou lendo aqui. Que habite eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? O que nós temos dentro do lugar santíssimo, irmãos? Para contemplar a formosura do Senhor e para inquirir em seu templo, porque ele me esconderá em seu tabernáculo no dia do mal. Grave essa parte. E me ocultará no recôndito de sua morada, sobre uma rocha por-me-á no alto. Depois levantará minha cabeça sobre meus inimigos que me rodeiam. Eu farei em seu tabernáculo sacrifício de júbilo, cantarei e entoarei louvores ao Senhor. O que isso significa? Uma vida no Santíssimo é que nos assegura uma vida de alegria no Senhor. O que segurou aqueles homens, como o apóstolo Paulo, preso numa prisão domiciliar? É escrever uma carta como aos Filipenses, onde ele diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos sempre. O que fez um homem viver uma vida dessa, onde ele estava preso, mas estava cantando louvores ao Senhor? O que fez esses homens viverem tantas histórias de mártires ao redor do tempo que a gente vê? Homens que viveram no lugar santíssimo. O lugar santíssimo para eles não era algo que era uma experiência de uma vez por semana, uma vez por mês. O lugar santíssimo para esses homens era uma experiência de vida. Por isso que eles viveram e deram o testemunho que eles deram. Muitas vezes falta alegria na vida cristã porque nós não temos armada a nossa tenda na morada do Senhor, que Ele mesmo aprontou para cada um de nós. Então, quando o livro de Hebreus nos chama para isso, essa é a nossa maior bem-aventurança. A única forma de sermos alegres e estabelecidos nessa terra é viver nesse ambiente de comunhão com o Senhor que Ele nos abriu. Voltando aqui no livro de Hebreus 10. Então, irmãos, ele vai colocar para nós algumas diretrizes para nos mostrar como nós devemos, então, fazer morada nesse lugar santo, porque a base da nossa permanência ali, sim, é o sangue de Jesus. Mas e quanto à nossa responsabilidade? Então ele vai dar algumas diretrizes para nós. A primeira diretriz que ele nos dá é: aproximemo-nos com sincero coração. Essa é a primeira diretriz que ele coloca para nós. Porque os irmãos se lembram no Antigo Testamento como aquelas nações, como a nação de Israel se voltava para o Senhor, mas muitas vezes o Senhor mesmo deu testemunho da nação de Judá, que Judá se voltou para mim, mas se voltou fingidamente. Fingidamente. Não havia uma verdadeira sinceridade. Irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Nós não podemos ocultar nada da sua face. Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui é uma sinceridade de coração. Eu quero pegar também um ponto que uma vez na reunião de oração foi compartilhado por um irmão. Quantas orações nós derramamos diante do Senhor, pelas quais nós não temos um mínimo de compromisso com elas. Esse tipo de sinceridade que ele fala também. Nós devemos ter sinceridade tal, que aquilo que sai da nossa boca
é aquilo que o nosso coração verdadeiramente deseja, verdadeiramente anseia. Porque de Deus nós não podemos esconder. Lembra daquela parábola do fariseu e do publicano, né? Os dois subiram para orar, e um dizia: ó Senhor, parafraseando, não sou como esse pecador, eu faço tudo certinho, etc. Mas, e o publicano? Ele não levantava os seus olhos para o céu, e só batia no peito e dizia: sê propício a mim, que sou pecador. Oração simples, mas que foi ouvida lá do trono da graça. Porque nós não precisamos ser prolixos diante do Senhor, ter uma boa oratória diante do Senhor. O que nós precisamos? Ter um coração sincero diante do Senhor. O Senhor busca um coração sincero. Ele não tem buscado uma mente avantajada. Um coração sincero é que nós precisamos. Esse é o primeiro ponto que ele coloca para nós. Segundo ponto, ele coloca o seguinte: em plena certeza de fé. Essa plena certeza de fé poderia ter colocado apenas ir com fé, mas ele vai ser um pouco redundante. Ele vai um pouco além, coloca plena certeza de fé. É como um superlativo, né, que Paulo utilizava bastante. Nós não sabemos o autor humano aqui de Hebreus, mas ele usa também praticamente a mesma linguagem de Paulo. Plena certeza de fé. Por que é importante a plena certeza de fé? Se você for estudar um pouco sobre a biografia ali daqueles puritanos, daqueles homens que tiveram um bom testemunho, foi um movimento muito poderoso nos séculos passados, tinha algo no meio dos puritanos que era muito interessante. Eles gostavam de enfatizar muito para todos os cristãos que eles deveriam passar por uma experiência de certeza da salvação, certeza das benfeitorias vindouras, não somente certeza, aquela fé simples que nós somos salvos, mas deveria ter um elemento a mais. John Wesley já era o irmão, já era um pregador da palavra. E o que aconteceu com o John Wesley? Certa feita ele foi fazer uma viagem no navio e ele se deparou com os morávios. Os irmãos, a maioria conhece a história. Então o navio ali, ele foi chacoalhado e ele observou que ele estava com medo, mas aquelas famílias dos morávios estavam bem tranquilas, inclusive as crianças, eles estavam cantando louvores ao Senhor. E aquilo comoveu profundamente John Wesley, porque ele pensou: como posso eu, um homem que se diz ministro da palavra, ter medo nessa hora? Então ele foi buscar no Senhor o quê? Plena certeza de fé. E depois que John Wesley alcançou isso no Senhor, ele foi, juntamente com seu irmão Charles Wesley, que Charles Wesley compunha hinos de acordo com as pregações de John Wesley, mais de 2.000 hinos foram compostos por seu irmão. E historiadores que não são cristãos afirmam que esse movimento foi responsável para não haver uma chacina, uma guerra no país deles. Um grande avivamento, um grande despertamento a partir de um homem que foi buscar então plena certeza de fé. Então o autor do livro de Hebreus diz que nós precisamos ter plena certeza de fé para entrar no Santíssimo Lugar. Também significa que nós não devemos ter nenhuma dúvida no nosso coração quanto ao fato do Senhor nos amar. Já viu quando a Bíblia diz o seguinte? Paulo diz: se é que tendes experimentado que Deus é bom. Já viu quando Paulo diz isso? David Wilkerson, dando mais um exemplo, ele conta que a mãe dele é uma grande evangelista nos Estados Unidos, e ela pregou para várias pessoas converteram, mas ela abriu o coração uma vez e disse: parece-me que eu ainda não tenho a certeza que ele me ama de verdade, por mais que eu sei teologicamente sobre essa verdade. É uma coisa que eu tenho que ficar lutando constantemente. Mas é o que ela fez? Ela buscou uma visão sobre isso. Como diz Charles Spurgeon, nós devemos beber goles muito maiores do amor de Deus, porque onde é o amor não há temor. Plena certeza de fé. Nunca devemos nos achegar
ao lugar santíssimo, duvidando quem o Senhor é, duvidando do seu ofício sacerdotal diante do trono, duvidando da eficácia do seu sangue. Não podemos duvidar. E não podemos duvidar do seu amor por nós. Ele é um Pai amoroso de verdade, plena certeza de fé. Então, ele diz mais à frente: tendo os corações purificados da má consciência. Os irmãos sabem o que isso significa também. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós sabemos que no contexto da imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que Deus tem 2 olhos, nariz, mas imagem e semelhança no sentido espiritual, no sentido moral. E depois da queda, essa imagem de Deus em nós, ela não foi perdida, ela foi desconfigurada. Então, na obra da redenção, nessa obra bendita de santificação do Espírito Santo, o que ele está fazendo? Ele está recuperando essa imagem de Deus nas nossas vidas, porque essa imagem de Deus é a imagem do seu Filho. Essa imagem está sendo recuperada em nós, de glória em glória, até aquele grande dia onde essa imagem vai se tornar algo tão assim que esse tempo presente a nossa mente não consegue absorver, aquele corpo glorificado, e seremos como Ele é, não divinos como Ele, mas em certa medida nós vamos participar da mesma glória que Ele tem. Isso não é pouca coisa, não é, irmãos? Então a consciência é a única coisa que sobrou de positivo da queda do homem. Todo homem, mesmo que ele esteja morto em delitos e pecados, quando ele faz alguma coisa errada, essa consciência serve como um alerta para ele. A consciência está além dele, é algo fora dele, ele não tem controle sobre isso. E a consciência sempre diz para o homem o quê? O que é certo e o que é errado. Mas você sabe que o homem em pecado, por causa da mente, vai se cauterizando e o pecado vai se tornando costume, não é assim? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ele tem uma boa consciência no Espírito. Essa palavra, no Espírito, é muito importante ele linkar junto à consciência, porque nós não podemos confiar na nossa própria consciência 100%, porque ela é falha. Então qual o caminho para nós? Qual a nossa salvaguarda? Salmo 139, quando ele diz: Senhor, sonda o meu coração, prova-me, vê se há em mim um caminho mau e converte em caminhos de justiça. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Você vê que o salmista, ele não confia na sua própria consciência, ele não confia, ele recorre ao Senhor. Ele poderia confiar, nós poderíamos confiar, nem Paulo confiou. A minha consciência dá testemunho no Espírito. O Espírito é muito importante, porque a nossa consciência precisa de iluminação. E de maneira prática, nós precisamos ter uma boa consciência no sentido de que tem coisas que nós temos deixado de fazer, existem negligência na nossa vida, existem pecados que não foram confessados diante do Pai. É nesse sentido que nós devemos manter uma boa consciência. Aí sim nós podemos viver alegres e abundantemente na presença do Senhor, com uma boa consciência. E precisamos nos lembrar que essa consciência ela foi lavada pelo sangue de Jesus, mas volta e meia precisamos que ela seja purificada. O irmão Andrew Murray, naquele livro dele, Espírito de Habitação, ele vai falar que a consciência é como se fosse uma janela, que nós vemos o sol, que a gente vê a luz, e Deus limpou essa janela, irmãos, graças ao Senhor. A obra é dele, mas manter essa janela limpa depende de cada um de nós, é a nossa responsabilidade. Lembra quando João diz: aquele que tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica. Apocalipse vai dizer o quê? Que foi dado a eles vestes nupciais, mas a si mesmo eles se ataviaram. Então Deus nos deu todos os meios
mas nós devemos nos levantar e exercer a nossa responsabilidade, tomar posse desses meios de graça que o Senhor nos deu. Graças ao Senhor, porque nele nós temos todo o suprimento. O Senhor nunca iria chegar para nós e fazer certas advertências, colocar para nós: seja santos como eu sou santo, sem Ele ter nos dado os meios necessários. Ele nunca faria um convite para mim e para você entrar na presença dele com intrepidez se Ele não tivesse nos dado os meios. Porque se Ele não tivesse nos dado os meios, nós estaríamos como aquele povo lá no monte, onde existia aquela limitação, onde Deus diz: daqui não pode passar. Se passar, vão ser todos apedrejados e todos vão morrer. E qual era o sentimento do povo quando eles chegaram perto? Fala você a ele, porque se nós vamos morrer, se nós ouvirmos e chegarmos perto desse Deus Santo. Mas graças ao Senhor, por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua obra, nós podemos chegar, plena certeza de fé. Mas como nós precisamos também vigiar em todas essas coisas. Ele prossegue dizendo: e os corpos lavados com água pura. Então tem comentaristas que colocam que isso aqui é uma referência ao batismo, mas nós não podemos concordar com isso, porque essa epístola não foi escrita para não cristãos, mas foi escrita para pessoas que já foram salvas, provavelmente, com certeza, já foram batizadas. Então o que ele está querendo dizer isso de forma muito prática? Os irmãos se lembram de Efésios capítulo 5, quando ele diz que o trabalho do Senhor agora é o quê? Está lavando, purificando a sua igreja pela lavagem de água, pela palavra. Mas e quando ele fala de lavar os nossos corpos? Os irmãos vão se lembrar daquele evento onde os discípulos do Senhor estavam com ele naquela casa, ali quando ele foi lavar os seus pés. Pedro se escandalizou com a atitude do Senhor, porque Pedro ainda estava com a mente natural, ainda não tinha uma mente espiritual. E Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor. O Senhor lavará os meus pés? De maneira nenhuma. E o Senhor coloca: Pedro, é necessário que assim seja, para que toda a justiça seja cumprida. Então Pedro vai e radicaliza. Ele diz: então tá bom, então lave também a cabeça e todo o corpo. Mas o que o Senhor diz para Pedro? Pedro, já estáis lavados pela palavra que saiu da minha boca. Então a necessidade ali é só lavar os pés, porque os pés fala da nossa pisada nesse mundo. Aí sim. Tem outro salmo que fala a respeito do jovem, mas também serve para todo cristão. Como purificará o jovem seu caminho? Guardando a palavra do Senhor. Essa forma de nos purificar, a palavra de Deus. Quer dizer então que não existe. Então os liberais se perdem aqui, porque eles falam que é tudo muito fácil, o Senhor morreu para nós, não precisa de muito compromisso. Mas nós precisamos do trabalho da palavra para viver no lugar santíssimo. Sem o trabalho da palavra, nós não vamos permanecer no lugar santíssimo. Então o que isso remete a nós? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, como foi no dia da provocação lá no deserto. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. E ele continua: mantenhamos firme, sem vacilar, a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. Então ele vai recorrer aqui a um atributo do Senhor, a sua fidelidade. Inclusive, os atributos do Senhor é algo que nós devemos meditar bastante, porque é algo que traz consolo para o nosso coração. Meditar sobre o atributo de Deus, a sua fidelidade, quanto consolo isso pode trazer para o nosso coração. Deus não volta atrás. O seu Filho foi entregue uma vez por todas. Essa obra não vai precisar de uma repetição. Abrindo aqui em Hebreus, no capítulo 6, no verso 17,
Ele vai falar da imutabilidade do desígnio de Deus, mas também remete à sua fidelidade. Ele diz, por isso, verso 17, por isso, querendo Deus mostrar abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu desígnio, interpôs juramento, a fim de que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolo, nós os que temos nos refugiados, para agarrar a esperança posta diante de nós. Agora no versículo 19, é uma linguagem poética, irmãos, a qual temos como âncora da alma, firme e segura, que penetra até o interior do véu. É isso que nós temos, uma âncora firme e segura, que penetra até o véu, porque lá é a nossa morada. Voltando aqui, em verso 24, ele diz, e consideremo-nos uns aos outros. Essa palavra consideremo-nos é a mesma palavra que ele vai usar, se eu não me engano, no capítulo 3, no versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai, é a mesma palavra, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. Então, traduzindo isso aqui para nós, da mesma forma que nós consideramos o cabeça do corpo, nós também devemos considerar os seus membros na mesma medida, nem maior e nem menor. Devemos considerar uns aos outros, assim como a gente considera o nosso Senhor. Como o Senhor é belo em tudo aquilo que Ele faz. É um arranjo muito bonito do Senhor. Nós vemos Paulo falando em Efésios, na sua oração no capítulo 3, onde nós devemos compreender com todos os santos. Porque compreender com todos os santos nos livra do orgulho, nos livra da soberba, nos livra da autossuficiência. Nós devemos compreender com todos os santos a largura, a profundidade, a altura do amor do Senhor, que excede todo entendimento. Mas ele vai dizer também, ele não coloca que é fácil, né? Para compreender com todos os santos, nós devemos estar o quê? Arraigados e alicerçados em amor. Nosso homem interior deve estar fortalecido e Cristo deve habitar ricamente no nosso coração. Aí nós somos capacitados a compreender com todos os santos. Existe um pano de fundo por trás. Então que nós não venhamos negligenciar essas coisas também. Então eu disse, consideramos aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é o costume de alguns, mas exortando-nos. Nós somos chamados para exortar uns aos outros. E tanto mais quando vedes. Essa palavra vedes nos remete a um discernimento espiritual. Quanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Então o que acontece? Quando a igreja pede o discernimento quanto à segunda vinda do Senhor, ela vive de qualquer forma. Mas quando nós temos, por meio de um discernimento espiritual, que o Senhor se aproxima, o que nós fazemos? Nós nos aprontamos, estimulamos uns aos outros também a se aprontar e a fazer boas obras, para que naquele dia nós possamos então todos juntos ouvir da boca do Senhor: venham benditos do meu Pai. Que nenhum de nós fique para trás naquele grande dia, e que o tempo que se chama agora seja um tempo que o Senhor Jesus, pela obra do seu Espírito Santo, venha nos estimular a estimular uns aos outros. Nada que Deus faz para nós é para nós mesmos. Você se lembra que Paulo diz que nós somos consolados para que a gente possa o quê? Abundar em consolação. Nada que nós recebemos da parte do Senhor é para ficar aqui alojado conosco mesmo, mas é tudo para o benefício do corpo, porque é Deus que dá o crescimento. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude então a verdadeiramente ter essa vida no lugar santíssimo, e que, como o salmista orou, uma coisa peço ao Senhor: que o Senhor possa gerar no nosso coração um coração que deseja apenas uma coisa:
assim como Maria. Uma coisa só é necessária. Você vê que essa palavra, uma coisa, é muito importante. Paulo diz, uma coisa faço. É muito importante. Porque uma coisa fala de um coração que não está dividido. Um coração que tem como firmeza somente um propósito. Aonde nós estamos olhando? Para onde? Que o Senhor possa corrigir as nossas vidas, que Ele possa corrigir as nossas prioridades e que possamos ser um povo de uma coisa só, de um desejo só, de um anelo só, para que Ele possa ser tudo em todos. Amém? Senhor Deus, nós queremos mais uma vez Te agradecer por essa noite que o Senhor nos deu aqui nesse local. Obrigado pela Tua palavra. Nós Te bendizemos porque a Tua palavra, como o salmista diz, é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Mas que essa palavra do Senhor não fique apenas na nossa mente, mas que nós venhamos agarrar com firmeza todas as verdades que temos ouvido. E que aquele investimento do Senhor em nossas vidas venha redundar para a glória do Senhor. Que o Senhor possa ter todo o lucro, todo o ganho em nossas vidas. Que o Senhor possa, em alto bom som, como a trombeta dos nossos ouvidos nessa noite, nos convocar a ajeitar as nossas vidas e a buscar essa vida em realidade no Santíssimo Lugar. Porque da parte do Senhor nós temos um caminho aberto, da parte do Senhor nós temos o sangue derramado, da parte do Senhor temos um sumo sacerdócio sobre essa casa que somos nós. Agora nos dê disposição, desperta-nos, para que possamos fazer uma entrada no Santíssimo Lugar, e lá fazer a nossa morada, e lá ter toda a nossa vida consumada. Em nome de Jesus. Amém.